pegando aqui um pouco dessas contribuições que vocês deram, vou aqui tentar pegar até mesmo o que vocês falaram para colocar dentro dessa formação. O que há de mais importante realmente é o que ela falou. E é o que eu quero destacar. Porque o Papa começa dizendo, está em jogo o futuro da humanidade. Ele começa assim, né? Está em jogo o futuro da humanidade. E aí ele diz, o homem pode construir um mundo sem Deus. Mas este mundo se voltará contra o próprio homem. Então, essas palavras do Papa, elas são muito importantes para nós entendermos a teologia do corpo dentro aqui do contexto da sua época, da época que São João Paulo II propôs esse tema dentro de um mundo que estava se afastando de Deus. E quando a gente diz que aquele mundo estava se afastando de Deus, o homem, depois do pecado, se afastou completamente de Deus. Se afastou de Deus porque começou a acreditar que poderia criar um mundo onde, prescindindo de Deus, ele seria feliz. Isso está no coração do homem. Isso estava no coração de Eva e de Adão, quando aquele desejo, lembrando que eles viviam uma profunda comunhão com Deus, mas aquele desejo de agora viver apartados de Deus, afastados de Deus. Essa é a tentação dos nossos primeiros pais e essa é a tentação nossa, a tentação daqueles que começam a viver uma vida onde o seu projeto pessoal passa a ser o centro da sua vida. O desejo de felicidade começa a ser um desejo onde Deus não está no centro. Né? A teologia do corpo, quando o Papa São João Paulo II colocou esse tema, lançou luz sobre esse tema, por isso que alguns estudiosos da teologia do corpo chamam a teologia do corpo da contra-revolução sexual. Se existir uma revolução sexual, o Papa estava oferecendo para a Igreja o antídoto para nos preservar dessa mentalidade do mundo, dessa mentalidade que estava forte, presente no coração do homem. Esses dias, alguns dias atrás, eu estive em um congresso no Peru, em Cusco, no Peru, sobre o método Billis. E foi muito interessante estar nesse congresso, os temas que foram ali aprofundados, e sempre quando eu falo, estou em uma mesa redonda, estou em contato com os irmãos da comunidade que trabalham sobre esse tema, eu sempre recordo. Vocês precisam sempre colocar como fundamento a teologia do corpo. Os métodos naturais, quando a gente pensa nos métodos naturais, nós não podemos somente pensar neles e não considerar toda a base que a gente pode encontrar de fundamentação na teologia do corpo e, claro, na Humanae Vitae, né? Porque ali o Papa Paulo VI já falava sobre o que seria um mundo sendo vivido distante do projeto de Deus. Aquele mundo que estava se tornando muito comum. Inclusive, as igrejas da época, elas começaram a se apartar dos métodos naturais para aderir àquela mentalidade contraceptiva, para aderir àquelas ideias de contracepção, de amor livre, na verdade, do que seria, na verdade, uma vida distante do projeto de Deus. E tudo aquilo que estava presente na Humanae Vitae, que inclusive alguns estudiosos dizem
que São João Paulo II também participou, né, daquilo que foi discutido, de tudo aquilo do subsídio, de tudo aquilo que estava sendo proposto na Humanae Vitae. Então, São João Paulo II, ele, com a teologia do corpo, ele traz uma reflexão que já está corrente na sua pastoral há muito tempo, e que ele também contribui já na Humanae Vitae, né, e depois se torna um conteúdo profético. E é um conteúdo profético. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler esse pequeno documento, a Humanae Vitae, que fala sobre o que será do mundo, isso lá em 1960, né? O que será do mundo quando o mundo adotar os contraceptivos? É o que a gente vê hoje. Sexo vivido de modo livre, fora do desígnio de Deus, fora do projeto de Deus, e por isso, qual o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é o divórcio, o resultado de tudo isso são famílias destruídas, o resultado de tudo isso são relacionamentos que não se sustentam, porque, na verdade, as pessoas, elas se feriram tanto em suas relações que elas não conseguem sustentar um matrimônio com as suas exigências. Com as suas exigências, porque o matrimônio, né, a união de duas pessoas, exige muito. Exige sacrifício, oferta, saída de si. E como nós vamos viver essa dinâmica se a gente não está disposto a renunciar a nós mesmos, a fazer o dom de si, fazer a oferta de si, a entender que a vida matrimonial é um dom para o outro, não é simplesmente uma busca de felicidade egoísta. Então vejam, nesse cenário que a gente está tentando aqui pontuar, que surge a teologia do corpo, e lembrando que São João Paulo II faz um pouco do que o padre Iradã faz agora com o trabalho de evangelização através como é o trabalho do ciclismo, né? Como é que você chama mesmo aqui? Carmobike, né? Esse trabalho de evangelização que é feito é uma sabedoria dos nossos tempos. São João Paulo II convidava os jovens para os acampamentos, inclusive o livro Amor e Responsabilidade, que é a base da teologia do corpo, a gente encontra ali já um embrião, podemos dizer assim. São João Paulo II levava os jovens, né, para evangelizar os jovens nos acampamentos, e ele distribuía, foi assim que ele fez, distribuiu um manuscrito também sobre temas relacionados a diversos assuntos, sobre virgindade, assuntos que na época seria até um tabu um padre falar. Ele distribuía esses conteúdos todos para os jovens e ali discutia com os jovens. Dessa reflexão, dessa partilha que ele fez com os jovens, desse conteúdo ali feito a muitas mãos, podemos assim dizer, porque era aquilo que ele trazia no coração, mas ao mesmo tempo era aquilo que os jovens partilhavam com ele. Os desafios que os jovens enfrentavam para viver a castidade, como os nossos jovens nos dias de hoje, que hoje a coisa é muito mais desafiante, porque lembrando que os jovens de hoje, eles recebem toda a carga da revolução sexual. Tudo que aconteceu ali na década de 70 e as feridas que foram provocadas naquela época, a nossa geração também, as gerações daquela época e as gerações posteriores, levaram, vamos dizer assim, entregaram, né, para os jovens. Então, quando a gente encontra os jovens de hoje, com os desafios que eles enfrentam, a gente pode também compreender que em tudo isso está a carga de feridas que os seus pais, avós, a sua geração entregou.
A gente consegue entender isso? A gente entregou para eles essa geração, com essas feridas, né? Talvez nós entregamos para esses jovens, ou melhor, nem entregamos para ele um lar, porque agora já não tem mais o seu pai e a sua mãe casados na igreja, educando e formando aqueles jovens. Nós entregamos um cenário, assim, catastrófico, podemos assim dizer. E eles sofrem com tudo isso. Por isso que é tão importante nós falarmos sobre a teologia do corpo. Naquela época, com todo esse apostolado do Papa São João Paulo II, ele criou aquele livro Amor e Responsabilidade. Ele queria entender como os jovens viviam a questão da virgindade, da castidade, sobre o matrimônio. Inclusive, enquanto o Papa São João Paulo II estava fazendo esse trabalho com jovens, os comunistas, porque vocês se recordam que São João Paulo II viveu no período do comunismo e do nazismo, né? Assim, ele viveu essas experiências, né? E enquanto ele estava tentando criar uma mentalidade nos jovens sobre os valores de Deus, os comunistas estavam realizando acampamentos, oferecendo sexo livre e dizendo: vivam a sexualidade de vocês de acordo com os seus desejos. Era esse o contexto. Então, São João Paulo II, que tinha um coração profundamente apaixonado pelos jovens, quis oferecer para os jovens algo exigente. O que São João Paulo II oferece para os jovens é algo exigente. Não é fácil viver a castidade. Não é fácil viver uma vida de acordo com o projeto de Deus. Mas é possível viver tudo isso se nós cultivamos uma vida cristã.